limite, je bosse. Elle veut toujours entendre que je lui manque. T'inquiète pas baby, je te dis que je suis dans la zone. Même si je te veux la dose. Elle sait qu'on va wine comme promis. Entre nous pas de comédie. Depuis longtemps je sais que t'attends. Elle se fait des films et Marcelo Hugo. Festival Caminhos da Negritude, no seu 7º dia de realização de atividades maravilhosas. Aqui, durante a semana, tivemos palestras, performances musicais, performances de dança, shows maravilhosos. E hoje, no seu 7º dia, estamos iniciando o Festival Caminhos da Negritude, também com uma programação maravilhosa. Muito bom. Antes de começar os anúncios, eu quero dizer que nós temos aqui no nosso telão fotos maravilhosas, feitas pelo nosso fotógrafo Danilo. Essas fotos foram feitas no Quilombo São José da Serra, que fica em Valença, aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade, né, quilombola, dos descendentes, né, dos nossos nossos escravizados. Então, é um quilombo que fica em Valença, no São José da Serra. Então, parabéns ao Danilo pelos registros maravilhosos que estão aqui no nosso telão do Festival Caminhos da Negritude. Então, o projeto Caminhos da Negritude é uma produção Vini Produtora Cultural, realização Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Lei Paulo Gustavo. Temos o apoio da Prefeitura de Nilópolis, Secretaria de Cultura de Nilópolis e Parque Sara Areal. Temos o apoio de mídia do Jornal dos Municípios, Nilópolis Online, Fala Nilópolis, Jornal O Dia e TV Nilópolis. E também o apoio de vocês que estão aqui presentes nesse domingo. Temos as nossas queridas baianas da Beija-Flor de Nilópolis, convidadas pela nossa madrinha, Selminha Sorriso. Muito obrigada pela presença de vocês, colorindo a nossa manhã de domingo aqui. E também vocês que estão aqui para assistir a nossa programação aqui presentes. E também aos nossos seguidores nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube. Muito obrigada. Continuem compartilhando, curtindo, enviando para os amigos, porque tudo que temos feito aqui no festival está registrado. Então, vão lá sempre que quiserem ver, rever tudo, porque realmente tem sido muito lindo tudo que temos feito aqui. Então, para iniciar o nosso dia, nós teremos a presença da palestrante. Eu vou convidar e peço a vocês que recebam com muito carinho. Então, recebam Elaine Rosa, por favor, com palmas. A Elaine aqui vai trazer para a gente a palestra Carregando Conhecimento Ancestral, o empreendedorismo negro como protagonista de sua história. Então, quero agradecer a presença da Elaine com a sua contribuição aqui no Festival Caminhos da Negritude. E a palavra é sua. Mas antes de eu passar a palavra, eu vou ler aqui rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho. A Elaine é formada em Turismo e Hospitalidade pela FATEC, bacharel em Produção Cultural pela IFRJ, pós-graduanda em Gestão Pública e Municipalidade pela Unicesumar e aluna da Renova BR. A Elaine acredita na cultura, na educação e no empreendedorismo como formas de mudança social. E ela vai contribuir com a gente com seus pensamentos. Muito obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia a todas, a todos e todos. Primeiramente,
pedir licença aos meus mais velhos, licença aos meus mais novos, agradecer pela oportunidade de voltar à cidade de Nilópolis, o lugar onde eu me formei, aqui no IFRJ, durante 10 anos da minha trajetória, né, aqui estudando, aqui vindo todos os dias, quase todos os dias, né, agradecer o convite da Vini Produtora, de todos os meus, que foram os meus colegas de faculdade e que somos hoje colegas de profissão. Então, eu sou uma mulher negra empreendedora que hoje eu tenho 35 anos, comecei a empreender lá por volta dos meus 17. Sou uma mulher de axé e falo, né, da minha característica, de como eu sou, né? Eu nasci em 31 de dezembro de 1988, quase que numa contação de história. Minha avó fez o meu parto, junto com as outras enfermeiras, as outras pessoas que trabalhavam. Esqueci de ligar o tempo. Que trabalhavam e que fizeram o parto meu parto, né? Minha mãe, nesse dia especial, nessa virada do ano, aprendi a olhar a data do meu aniversário de uma outra forma agora, assim, depois dos 30, e entendendo a necessidade de entender que é uma renovação para o mundo nessa data e que é uma renovação cíclica minha também. Então, eu sou mãe solo, tenho uma criança de 3 anos, o Guaraci, e estou hoje atuando na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Sou gestora pública na Secretaria, uma das poucas mulheres negras gestoras dentro dessa secretaria, que tem uma infinidade de mulheres, mas poucas negras. Falando um pouco de onde eu sou, de onde eu vim, e eu não posso deixar de citar o perigo da gente não conseguir contar a nossa própria história. Eu aprendi com a Chimamanda que a gente precisa se preocupar em como a nossa história é contada, em como a gente consegue deixar registrado, deixar que as pessoas falem sobre nós, mas a partir do que a gente está colocando, do que nós vamos falar, vamos contar sobre a nossa história. Quando eu começo a tomar mais consciência dos meus processos, da minha trajetória empreendedora, eu começo a entender que toda a minha caminhada está muito ligada com a cultura, mas, sobretudo, porque eu venho com um traço empreendedor, com uma atitude empreendedora, que eu também reconheço, tenho consciência que é algo muito ancestral. E aí vou pedir para... Eu esqueci o nome do menino, mas para ele passar... Como é seu nome mesmo? Gustavo, para não ficar falando. Então, vem de um traço ancestral, vem de uma atitude empreendedora e que a gente, quando fala sobre empreendedorismo, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, as baianas, as quituteiras. E que honra poder estar aqui falando para vocês, né, logo aqui na frente, isso foi uma pesquisa que eu fiz e embasei na faculdade para falar de um empreendimento que eu criei na cidade há 10 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um pouco da minha trajetória que, em 2006, eu ingressei na FAETEC muito inspirada a ter que realizar coisas, fazer coisas que não dependessem tanto da minha mãe e do meu pai. Eu sou capricorniana, né? Falei da data de aniversário, mas o signo faz muita diferença e sou uma mulher de Obá. Então, assim, junta tudo, fica um negócio de querer fazer, tomar a frente. E aí, lá com os meus 15 anos... eu virei para minha mãe e para meu pai, falei que eu ia sair da escola particular que eu estudava e que eu ia tentar concurso. Passei para a FAETEC, eu estudei em Jardim América. Então, essa escola fez uma grande virada de chave na minha vida, porque eu passava a maior parte do tempo, né, na escola, era um ensino integral, e aí eu estudava turismo, eu tive a oportunidade de começar a rodar a cidade, então a gente tinha aula técnica, aula prática, eu vinha para a cidade do Rio, fazer guiamento, fazer essa outra
essa outra atividade que a minha família, por todo mundo trabalhando, não conseguia muito, né? Aquela coisa de a gente fica com a tia, a gente fica com a avó, a gente não tem muito tempo para os nossos pais poderem executar essa função ali, né, social de rodar com a gente, de trazer outras narrativas. Então, eu fiz todas as... Eu me entendi produtora nesse lugar, porque, ao mesmo tempo que eu fazia todas as atividades de produção, de execução de eventos na escola, no último ano, Ângela Renata, que era minha coordenadora, saudosa Ângela, ela virou para mim e falou: você está proibida de produzir qualquer coisa, você vai agora experimentar as outras coisas que essa escola tem para te oferecer. E aí eu fui dançar, eu fui fazer luta, eu fui fazer as línguas que a escola oferecia, uma escola do Estado oferecendo francês, espanhol, inglês. Então, eu fui me oportunizar essas outras narrativas. Depois, eu começo no terceiro setor, já fazendo pequenas produções. Eu comecei a trabalhar, minhas primeiras atividades foram com o SESC. Então, eu fui trabalhar pro SESC de forma voluntária, muito no intuito de aprender. Vamos ver o que essa instituição, que todo mundo muito honrava, né? Vamos ver o que tem para me ensinar. E a aprendizagem na prática, né? Que é uma coisa que o empreendedorismo também muito faz. A gente empreende por necessidade, a gente traz esse gancho, né, de... Eu preciso ter dinheiro, então eu vou aprender a negociar isso dentro desse mercado, e aí depois a academia e os cursos vão trazendo a consciência das nomenclaturas que isso tudo tem. Então, conhecer o mercado, fazer networking, se organizar e planejar melhor as suas atividades, que na prática, a gente que nasce com a atitude empreendedora, a gente que nasce já empreendendo, a gente acaba entendendo e tomando consciência que é algo que a gente já faz. Em 2008, eu vou para o IFRJ, eu entro no segundo semestre do IFE, aqui era o curso de produção cultural, ainda não era bacharelado, e a gente faz uma grande história, né? Assim, os meninos que são da minha turma, uma grande história nessa instituição, porque a gente passa do processo do tecnólogo para o processo de bacharelado, a gente enfrenta a greve, a gente enfrenta uma série de questões para poder se formar. Eu mesma levei 10 anos para me formar no IFE, e foram longos 10 anos que mudaram a minha estrutura, porque ao longo da faculdade eu conheço outras narrativas. Eu começo a faculdade, por exemplo, trabalhando no shopping. Eu trabalhava no Barra Shopping como meu Deus, fugiu o nome. Fugiu o nome. Eu trabalhava no Barra Shopping para HP. Eu representava a HP no shopping. E aí eu saía de Nilópolis e ia para Barra todo dia. E aí eu lembro que eu já tinha feito todos os upgrades na empresa. E aí o meu coordenador virou para mim e falou assim: Elaine, eu não tenho mais para onde te promover aqui dentro. Você precisa entender o que você vai fazer. E aí eu já era uma pessoa que atendia os clientes então, porque eu falava inglês, porque eu tive essa oportunidade, né, de aproveitar e agarrei ali. Então, ele falou, a gente precisa arranjar uma forma de te mandar embora, se não é isso que você quer. E assim foi feito. Eu volto para a produção cultural muito por conta desse coordenador, que era um homem negro e que via a atitude empreendedora que eu tinha, porque eu já executava outras coisas além do atendimento ao cliente ali naquele shopping e nos outros shoppings que eu atendia, né, os shoppings de classe A. E aí vou me desenvolvendo aqui, né, na faculdade. Então, em 2014, eu crio a Feira Crespa, que é esse negócio de impacto social que faz 10 anos na cidade do Rio de Janeiro hoje. Eu lembro do meu trote na faculdade, por exemplo, que foi algo muito a ver com hip hop, que foi a minha primeira vivência, assim, né, de motivação, de empreender. Ainda não existia
o circuito de rodas de rima, e aí eu era a menina do hip hop no meio de um monte de macho que fazia um monte de coisa de roda de rima e que queria falar, olha, vamos institucionalizar isso, vamos buscar fomento, vamos buscar fundos de financiamento para isso. Era a chata do rolê da academia que ficava falando isso. E aí eu tinha um relacionamento durante a minha faculdade muito, né? E morava aqui no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, e me desenvolvi muito na Pavuna. Eu criei a Feira Crespa a partir de uma política... não uma política pública, porque ainda não era uma política pública, mas era um atendimento que era feito aos jovens naquela região. E a metodologia da Agência de Redes para a Juventude fala muito dessa atitude empreendedora também, né? Foi um formato de ensino, de método, de como fazer. E, a partir da agência, a visão que as pessoas tinham de mim no mercado, ela mudou. Então, essas aprendizagens que eu já tinha tido no SESC, que eu já tinha tido no movimento hip-hop, ela vai passando. Em 2015, eu crio a minha empresa, que é a Rainha Crespa. Tenho a oportunidade de representar a Feira Crespa em 2 lugares no mundo. Eu vou para Tunis, na Tunísia, para poder falar da Pavuna, falar da Feira Crespa no Fórum Mundial Social. E eu vou para Stanford, para uma conferência de educação que estava tratando das metodologias de acesso à periferia e ao desenvolvimento disso com outras pessoas do mundo. Então, nós tínhamos mexicanos, nós tínhamos norte-americanos, nós tínhamos brasileiros, todos trabalhando essas possibilidades de método de educação ali na conferência em Stanford. E aí eu dou um salto ali em 2018, eu apresento meu TCC, que eu falei, né, levei 10 anos para me formar. Eu tive que parar de trabalhar para conseguir concentrar e escrever. E aí eu escrevi sobre o negócio que eu criei e que eu fui entendendo a partir desses olhares de fora que a Feira Crespa era um grande método de empreendedorismo para a cidade, porque a gente tinha um outro formato de atendimento em relação às outras feiras, né? Eu precisei ir para fora e ouvir de fora para reconhecer a minha atitude empreendedora daquilo que eu estava realizando, daquilo que eu estava entregando. A feira, ela... Hoje, hoje eu não estou mais à frente da Feira Crespa, eu passei o bastão para meninas que chegaram também no IFRJ, Mariana Emídio é essa pessoa que está ali à frente, chegou lá em 2016, se eu não me engano, a gente está na 46ª, não é 46ª, não, mas por volta das 40 e poucas edições, porque a edição de 10 anos é a edição de número 50, e é um grande mercado, né? É o encontro de Yalodês, de senhoras do mercado, é o encontro de pessoas que estão ali para trocar afetos, trocar conhecimentos, fazer trocas monetárias, né? As próprias empreendedoras, umas aprendem com as outras. A Feira Crespa tinha um selo de diferenciação às outras mulheres que também empreendiam, aos outros mercados que também aconteciam, por conta dessa característica do cuidado, que é uma característica que vem muito assim do meu DNA, do meu cuidado, da minha tratativa com as coisas com como eu trabalho. E aí, 2018, aí eu sou premiada como fazedora do bem. CIEDES fez um percurso mesmo de premiações e de atividades. Eu fiz muitas acelerações. Eu sempre aproveitei muito o networking que a gente tinha para poder melhorar o meu negócio, né? A gente fala que o empreendedorismo, ele tem as suas fases, e aí depois dos 5 anos, você tem a fase dos 3, você tem a fase dos 5 e você tem a fase dos 7. Os primeiros 3 anos, muito embrionário ainda, um negócio que não existia com tanta evidência, teve um boom de feiras étnicas na cidade e em 2015, e aí eu também escrevi sobre isso, depois eu tenho um artigo sobre isso que fala como estão essas mulheres empreendedoras que tocavam esses mercados, como estão as mulheres que empreenderam até esse momento
e qual o desdobramento que elas têm nas vidas delas, né? Porque depois disso, o empreender por necessidade, ele também precisa ser planejado no sentido de que eu vi que isso aqui está dando certo, como é que eu vou melhorar? Né? Então, eu fiz muitos cursos para entender hoje, por exemplo, que um curso do Sebrae não faz tanto sentido para mim, mas que pode fazer sentido para uma outra irmã, que eu acho que o Sebrae fala de uma forma muito ampla, por exemplo. Então, eu fiz CIEDES, eu fiz um curso no Oi Futuro, eu fiz o desenvolvimento com incubadoras do governo do Estado, eu fiz participações em muitas das capacitações do Fomento na cidade, no município do Rio de Janeiro, e aí, durante 2 anos, eu fui premiada como fazedora do bem pelo CIEDES. Em 2021, aí no meio disso tudo, 2019, em 2020 eu tenho meu neném, e aí na pandemia eu continuei me desenvolvendo e fazendo os networks. Eu sou do Complexo do Lins hoje, é onde a minha mãe morava, eu voltei para lá depois de romper com o meu relacionamento, e aí ali eu também criei um polo, quase que uma unidade de trampolim para que outras pessoas, e não só as mulheres, como era o foco da Feira Crespa, pudessem continuar se desenvolvendo. E aí a maternidade também vem e me traz uma outra bagagem, um outro desenvolvimento. Eu continuo me desenvolvendo e eu entendo com a minha criança todo dia que eu não sei nada e que a gente está aprendendo a empreender de outra forma, a vida de outra forma, porque a maternidade faz isso com a gente. E ser uma mulher empreendedora, mãe, é muito mais difícil, né? Então, todos os mercados, todas as atividades, tudo que a gente faz, eu já tinha esse olhar antes. Eu lembro que em 2019, a gente, pela agência de redes, fez um grande núcleo, um grande fórum de empreendedores ali no Palácio 450 Anos, lá em Madureira, e aí a gente já tinha, né, toda uma preocupação para essas mulheres que eram mães. Mal eu sabia que no ano seguinte eu já seria mãe também. E aí isso vem muito latente, né? Eu hoje sou madrinha de um projeto que é o Quilombinho, que faz essa preocupação para as crianças, enquanto as mães estão se desenvolvendo, trabalhando. Em vários eventos a gente tem essa preocupação, a gente já olha que as próprias feiras também, não, você vem trabalhar, você vem empreender, mas como é que você vai estar aqui com a sua cabeça tranquila? Que isso era uma coisa que a gente ouvia muito. Estou aqui trabalhando, preciso fechar a equação, não dá para ser só o custo que eu tenho aqui no chão, o custo do meu deslocamento, o meu investimento no produto que eu estou trazendo aqui, mas eu ainda tenho o gasto de deixar meu filho com alguém, a alimentação que eu deixo, de repente, para a tia, para a avó. Como é que a gente estava pensando nisso tudo? E aí a gente passa a fazer atividades empreendedoras, feiras, mercados, pensando essa criança junto com essa mãe. E aí eu, muito jovem, assim, pensei numa trajetória para a minha vida. E a educação sempre teve muito próxima. A educação e a administração pública, que é onde eu estou hoje, sempre tiveram muito ali latente no que eu queria fazer. Eu participei, em 2021, do Centro do Teatro do Oprimido. E aí eu fui para a administração desse teatro, muito no finalzinho da pandemia ainda, que o Teatro do Oprimido tem uma metodologia própria do teatro e era um outro lugar que eu estava ali experimentando. E aí, com a maternidade, eu fui percebendo que ficar muito longe do meu bebê não estava dando certo. E eu sou convidada para dirigir uma escola, a fazer uma atividade que era mais home office, que é a Escola da Ponte para Pretes, que é um grande trampolim, um grande networking que existe no Facebook, no Instagram, tem no LinkedIn também, e é um hub de conexões de pessoas pretas. A escola é um lugar onde a gente forma gratuitamente alunos para o mercado de trabalho com cursos que não são tão divulgados e não tão acessados de forma gratuita pela nossa população preta. Então, você vai estudar Bitcoin, você vai estudar educação financeira, você vai estudar
francês de graça, né? A escola tem uma trilha de ensinos que proporciona essas oportunidades para as pessoas. De tempos em tempos, de semestres em semestres, são abertas turmas. O curso de inglês é o grande carro forte dessa escola. Então, se vocês não conhecem, acessem. @Escola da Ponte para Pretes, lá no Instagram. Também sou convidada para produzir, e aí a gente vai pegando, né, nichos para poder juntar a grana que banca aquela casa, que banca aquela responsabilidade. Então, eu sou convidada pelo Jorge Wallace, mais um que é aqui da Pavuna, por um projeto que ele desenvolve, que é o Papo de Baile do Mais Um. Fala sobre masculinidade, a masculinidade traçada por homens periféricos e como é que esses homens olham para as mulheres, para as famílias, para as suas dores especificamente, a partir dessa troca, a partir de um papo de bar, a partir de uma troca na praça, a partir de um rolê indo para o baile. E aí o Jorge me faz essa provocação, enquanto uma mulher preta, mãe solo, de um menino preto. Vamos produzir isso aqui comigo, ganhei dinheiro. Ele deu uma... agora que eu estou do outro lado da mesa, eu acho super engraçado, porque ele conseguiu burlar um regulamento, burlar num sentido muito positivo, porque ele conseguiu ganhar um fomento do município do Rio de Janeiro 3 vezes, onde ninguém tinha identificado como ele conseguia fazer isso. E aí ele escreveu, ele fez tudo, e aí ele só me chamou para produzir. E aí a grande parada era, você precisa organizar a saída de dinheiro administrativamente e a prestação de contas disso tudo para essas 3 linhas para o mesmo pagador, que era muito diferente do que eu fiz antes no CTO, que era tudo com a Petrobras, por exemplo, que é uma grande dor de cabeça, mas que é um dinheiro muito bem-vindo também. Então, foi um grande desafio trabalhar nisso. E aí, no ano seguinte, eu vou para o Ama Rio, que é um projeto que a Prefeitura do Rio ela provoca, junto com o People Project Palace, que é um lugar que eu também fui aluna, estudei análise de dados lá, que eu achava que não tinha nada a ver, que eu nunca ia precisar, eu preciso muito, hoje eu preciso analisar muitos dados dentro da secretaria, e é uma organização londrina, que tem um polo aqui no Rio, em Botafogo, a Casa Rio, e eles provocaram a prefeitura e fizeram esse curso, que era fomentar jovens em territórios diferentes na cidade do Rio de Janeiro, para produzir arte, preocupados com a entrega e como mobilizar e mexer com alguma necessidade daquele território. Aí eu fui coordenadora dos territórios da Zona Norte, foi uma experiência muito bacana, e aí logo no final disso, eu sou desligada da Escola da Ponte e convidada para ir para a Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Chego ali para fazer acompanhamento de projetos, ou seja, tudo que eu fazia, tudo que eu produzia, né, na cidade, agora eu passo a fazer um acompanhamento e uma fiscalização junto com o poder público na figura do poder público. E venho entendendo a máquina, né, depois de 3 meses nessa gerência, que é uma gerência nova, na gestão do secretário Marcelo Calero. Ele me convida, ele me chama e fala: Elaine, então, tem um novo desafio para você. Agora você vai ser gerente das lonas, arenas e areninhas da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui mais próximo, a gente tem a Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. A gente tem a lona Carlos Zéfiro, aqui em Anchieta, que vai se transformar em areninha esse ano. Daqui a pouquinho, mês que vem, está entrando em obra. Vai ser a nossa última obra nessa grande rede de equipamentos na cidade do Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz de poder estar à frente disso. E aí eu estou tocando há 7 meses essa gerência com outros desafios e com o olhar de produtor, com o olhar do empreendedor, que acho que é o grande diferencial quando o secretário me chama para falar sobre isso, para tratar desse assunto, no sentido de você tem consciência dos processos que a gente precisa
para tocar um equipamento público por conta dessa trajetória. E por isso que eu gosto de narrar a minha história, de contar a história, porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam, olha, principalmente para mim, assim, você tem 20 aninhos, você começou ontem a fazer as coisas. Não comecei muito cedo, e essa bagagem toda é que me faz hoje, mesmo jovem ainda, com 35 anos, estar tocando uma cadeira de muita responsabilidade na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E essa atitude empreendedora, ela é o que me dá gás para tudo. Então, normalmente, a gente tem desafios que esbarram na gestão pública, na legislação, no regramento. E como é que a gente faz, né? Se não fosse essa minha bagagem do empreendedorismo, eu não poderia, não acharia facilmente outras soluções para poder trabalhar problemas estruturais, né? A gente estava trocando aqui quando eu estudava. Esse espaço aqui era um espaço que não tinha nada, né? Então, quais são os desafios dentro da gestão pública e a vontade política também de colocar um lugar desse de pé, de trazer isso de pé? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, sou do carnaval também, mas eu sou imperiana roxa. E aí eu faço a provocação: como é que a gente não se articula com o carnaval? Como é que a gente não consegue falar com as turmas de bate-bola, com as próprias quadrilhas? Então, hoje, a gestão na Secretaria Municipal de Cultura está muito preocupada com essas ações territoriais, né? Não está aqui também, mas a gente ganha o prêmio de ações locais algumas vezes na cidade do Rio de Janeiro com a Feira Crespa, porque a gente sempre busca fazer essa integração. Sobretudo porque eu entendo o empreendedorismo como um grande mercado. E o mercado é esse lugar de troca, é esse lugar de aprendizagem mútua, né? Tem regrinhas básicas de empreender? Tem. São o que esses grandes cursos proporcionam, né? Mas como é que isso está ligado ao nosso dia a dia? Como é que essa aprendizagem, essa forma de empreender faz parte da nossa realidade? O Renascença, o Clube Renascença, tem um time de mulheres empreendedoras que são muito mais velhas do que eu, e que durante a pandemia eu tive o desafio de acolher e incubar, né, e ensinar algumas outras formas delas empreenderem para sobreviverem naquele tempo. E eu sempre começava as minhas aulas falando: como é que você olha o seu dia? Como é que você organiza o seu dia? A minha forma de empreender, ela digamos que, da forma contrária. Então, elas faziam uma lista, um checklist, que a gente chama, do que era a organização diária delas. E aí eu ia identificando aonde está o seu horário de cuidar de você, aonde está o seu horário de descanso, quanto custa a sua hora-aula, quanto custa a sua hora de trabalho, desculpa, quanto que você acha que dessa hora aqui que você gasta trabalhando na sua casa, você pode colocar no seu produto. Precificar algo que você vai vender é muito difícil. E é uma coisa que a gente precisa aprender a se desafiar a fazer. A gente não vai acertar, né? Eu levei, acho que aí, uns 7 anos para conseguir dar preço certo, entender um método de negócio na minha organização, na minha feira, para conseguir minimamente ter uma margem de lucro. Mas o negócio de impacto social, ele não tem objetivamente uma questão lucrativa, né? O que a gente tem de sobra hoje, a gente investe para uma outra atividade, a gente investe em melhoria para o nosso negócio. Então, ensinar e provocar essas mulheres a fazer isso, no final elas falavam: cara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, Elaine. Eu não sabia fazer uma foto direitinha para colocar no meu Instagram. Eu não sabia fazer um marketplace, eu não sabia usar uma lojinha no Instagram, que foi o que fez muita gente sobreviver na pandemia. Então, principalmente, cuidar da vida dessas mulheres, cuidar da vida dessas pessoas empreendedoras, e é por isso que eu reforço a atitude empreendedora, é o grande pulo do gato no que eu acredito que o empreendedorismo faz diferente na vida das pessoas. E, para mim, o empreendedorismo não funciona. Ele precisa estar
junto de outras partes, né? É a cultura, seja a parte de conhecimento e assistência social, seja a parte de mercadológica do entretenimento, né? Hoje eu vejo grandes eventos sempre colocando feira. E aí é a minha outra briga. A feira que você vai fazer não pode custar R$500 para o empreendedor, porque ele não vai cobrir o chão dele, ele não vai conseguir ter lucro, e quem está fazendo uma exploração desse mercado é você, produtor cultural. Então, quando eu vejo agora a gente tem uma organização melhor das rodas de samba lá na cidade do Rio, e eu sempre provoco isso, né? A gente precisa dar estrutura, então, para esse valor para o empreendedor ele ser menor e mais acessível, e um lugar de realmente fazer a grana girar para essa pessoa. Existem outras formas, né? A feira ela não é só um lugar de ganhar dinheiro, é um lugar de se prospectar, é um lugar de aprender como eu vou fazer, por exemplo, a minha vitrine, como eu vou fazer o networking, como eu vou me comportar. Eu sempre gosto, por exemplo, de passar e cumprimentar e falar com todos os empreendedores e pegar o cartão ou ler o QR Code, sabe? Acho que é essa postura também de conhecer o trabalho do outro e dar o feedback no final. Eu comprei um brinco recentemente, e aí o brinco é lindo, maravilhoso, todo mundo fala que é muito bonito, numa loja que é já um outro modelo de mercado, que essas feiras estão se transformando, uma loja colaborativa, e o brinco, a tarraxa do brinco é muito solta. E aí eu estou pensando aqui já há alguns dias, como é que eu vou voltar lá e conversar com essa empreendedora para falar, vamos tentar achar um outro formato, né? Trazer o problema para a gente. Como é que a gente consegue fazer que esse brinco não solte tanto? Sobretudo os nossos brincos grandões, né? E são pequenas coisas, mas que fazem total diferença. Que às vezes uma outra pessoa que vem, a gente gosta muito de falar assim, não, vou fazer uma feira étnica no mercado onde a galera branca vai comprar e vai gastar esse dinheiro. Mas não adianta gastar esse dinheiro e ter um feedback ruim. Se a gente que está ali próximo desse empreendedor não chega e não troca e não fala de uma forma muito construtiva, mas essa pessoa também tem que estar um pouco mais aberta para isso, né? Que às vezes a gente fala e a pessoa acha que a gente está criticando o trabalho dela. Então, é uma aprendizagem diária, é uma aprendizagem, uma construção mesmo. E a atitude empreendedora, ela também precisa estar nos outros organismos onde a gente está trabalhando, está se construindo, às vezes dentro de casa, né? Meus sobrinhos moram muito próximos de mim, e aí eles ficam, né? Esses dias a minha irmã, meu sobrinho de 8 anos, falou assim, porque eu quero dinheiro e tal, não sei o quê. Minha irmã é da área da saúde e ela não dá mesada para eles, assim. E aí eu vi eles juntando as latas de cerveja que a minha irmã bebe. Eu falei, o que é isso? O que você está fazendo? Ele, não, eu vou ali, vou trocar e vou comprar meu açaí. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, acho que se fosse num outro lugar, eu estaria achando um absurdo. Sobretudo porque a gente mora muito próximo da favela e do complexo, mas a gente já mora na pista, a gente morou já perto da UPP, e tal. E aí os amigos dele fazem muito isso. Então, assim, se a gente não ensina dentro de casa, ele está sempre observando. E aí ele virou, foi lá, voltou com os R$5 dele. E aí eu falei assim, mas isso aí deu mó trabalhão, né? Tu teve que ficar mó tempão guardando essas latinhas para comprar esse açaí. Aí ele Falei, então o que tu pode fazer para economizar no tempo e ganhar mais dinheiro? Aí ele ficou parado, me olhando. Falei assim, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu achei, assim, eu me surpreendi com a atitude dele de ir arrumar o dinheiro dele. E, de alguma forma, ele está observando e replicando a atitude empreendedora que ele vê ali na casa dele. Então, observando o que tem, né, ali próximo para poder fazer isso. E as crianças estão muito assim. Ele mesmo também já tinha vendido rifa num outro condomínio onde a gente morava, e foi a criança que mais vendeu rifa para a festa junina. E aí eu fico observando essas coisas assim, né? Como é que a gente continua estimulando uma criança que precisa estudar educação financeira, que é o que a gente não teve, que os nossos pais não tiveram e os nossos avós muito menos. Então, como é que a gente quebra também um paradigma de
educação e de ciclos para que as nossas crianças e o nosso futuro também seja diferenciado nesse sentido. Acho que é um pouco disso. Assim, eu gosto de falar sobre o empreendedorismo muito nessa figura do como a gente age empreendendo, muito mais do que um conjunto de regras e de fundamentações acadêmicas que sim existem. Aí acho que pode passar. Que tem um último slide com os meus contatos, com como me achar. Eu sou reconhecida no Estado com o título é como se fosse um título de fazedora de cultura, do Leoneida Stewart. Tem um livro que fala sobre essa atitude empreendedora e como a gente veio desenvolvendo a Feira Crespa e as outras mulheres que participam dessa rede. São mais 500 mulheres dentro dessa rede da Feira Crespa. Então, os fundamentos academicistas estão aí, os artigos estão aqui, o contato comigo também é muito tranquilo. Então, estou lá no LinkedIn, tem o Twitter que eu uso pouco, mas Facebook, LinkedIn e Instagram, é sempre o mesmo @ Elaine Rosa. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, nesse movimento de troca, que é o que eu acredito efetivamente que a gente pode e deve fazer, quase que a gente, sempre que a gente tem a oportunidade de falar, né? Assim, eu fiquei muito feliz de receber esse convite de vir aqui e poder fazer essa troca, porque eu quase não consigo mais fazer isso. Então, gosto de aproveitar esse movimento para poder ouvir também e poder responder de forma mais efetiva se alguém tiver alguma pergunta. E obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário, compartilhar alguma ideia com a Elaine, com todos aqui? Ok, vou aqui. Onde fica a escola que você comentou? É uma escola online. É online. E aí, isso é Escola da Ponte para Pretes, com X. E por que ele é online, né? Durante, quando eu estava lá na escola, a gente tinha um grande desafio de querer ter um prédio para essa escola. Mas a nossa galera, muitas vezes, estava na aula, voltando do trabalho, ou no horário de almoço. Então, o fato dela ser online, ela permite que a pessoa que está lá trabalhando aquelas 12 horas árduas consiga, no contratempo dela, acessar os cursos, porque não são cursos gravados, né? Mas eram cursos que você, por conta do método. O método com o professor, ele era muito importante, a troca, tirar dúvida, ele era muito importante, então era um curso online naquele horário, e a pessoa se organizava e entrava naquele horário. Então, ainda, o Vitor Del Rey é o fundador, né, disso tudo, ainda não tem um prédio. Existe essa vontade, mas a gente entende que o método que a gente consegue... a gente, né? Eu nem sou mais parte da escola, mas me sinto parte dessa construção, mas que é um formato de entrega importante para que as pessoas possam acessar no horário que elas conseguem esse conteúdo. Escola da Ponte para Pretes, com X. Aí tem no Instagram e tem no LinkedIn... E tem no Facebook. No Facebook é um grande grupo, uma grande comunidade no Facebook. Obrigada pela sua participação. Alguém mais? Equipe. Ok, aqui. Bom dia, é Mauro. Cheguei atrasado, mas acho interessante... A pergunta é, quais são hoje as maiores parcerias? Onde é que você encontra mais apoio? Porque às vezes encontra os freios, né, barreiras, mas também o que são mais os parceiros neste tempo que você está vislumbrando? Imagina um Sebrae, não sei quem são outras parcerias que sentem que estão encaixando com uma visão, com a necessidade também desta nova visão. E o que você pensa ou está sentindo que está mudando? Porque acho que tem mudanças que a gente sempre chega atrasado nas mudanças. Tem sim. Obrigada. É Mauro, né?
Eu falei aqui, eu usei exatamente o exemplo do Sebrae, que é uma instituição que eu acho que, durante muito tempo, não consegue falar para a nossa galera empreendedora, periférica, preta, mas que vem se transformando. A gente tem núcleos do Sebrae, do Sesc, do SESI, cursos voltados para a galera empreendedora periférica hoje. Eu também trouxe, assim, a partir da minha trajetória, algumas conexões que eu fiz. Então, existem organizações que estão preocupadas com essas conexões. Então, o próprio município, a própria Secretaria Municipal de Cultura, a gente tem fomentos específicos para a parte de empreendedorismo, né? Então, quando a gente abre um edital de fomento, você já tem uma categoria que vai fomentar, que vai direcionar essa grana para essa galera. Existem secretarias que também estão especificamente ligadas para isso. Recentemente, o pessoal no RENA, o Clube Renascença, trouxe uma data. Eles vão inaugurar um portal de vendas, né, com marketplace do município do Rio de Janeiro, a partir de uma secretaria, para poder fomentar, cadastrar esses empreendedores e colocar esses empreendedores numa maior vitrine. O que está mudando especificamente é que a gente entende que a feira, o formato de feira, por exemplo, ele já não contempla todos os tipos de empreendedores. Aí existem as lojas colaborativas e também existem as lojas colaborativas dentro de shoppings, dentro de outros núcleos. E, para além disso, a pandemia ensinou que a gente pode fazer venda e entrega desses produtos, desses mecanismos, como os clubes de assinatura, né? E isso dá muito certo. A pandemia também ensinou para a gente que existem bancos especificamente voltados para essas iniciativas, né? Tanto a Nina Simone quanto outros grandes empreendedores, Monique Evelyn e tal, eles trouxeram e foram os grandes para-raios, principalmente no LinkedIn, de iniciativas que estavam dando grana para isso. Existem bancos e fundos de assistência para empreendedores na cidade do Rio. E eu acabei, nessa trajetória toda, não falando do Renova, mas eu sou uma aluna do Renova BR, que é uma escola de educação política no Brasil, e que venho me preparando para uma candidatura à frente, que pensa muito o empreendedorismo. Então, como é que a gente tem uma política pública que fundamenta núcleos de fortalecimento para esses empreendedores? É muito do que eu quero trabalhar. Então, hoje, eu sei que uma mulher que vem fazer uma feira, possivelmente, não vai ter a margem de lucro que ela estudou, que ela se preparou para ter. E como é que o município, como é que o governo do estado banca essa outra parte, que é uma política que já existe? Por exemplo, ontem a gente inaugurou um cinema na Nova Brasília, dentro do Complexo do Alemão, que faz isso. O custo do ingresso é de R$5. Mas quem paga o restante desse valor é o município do Rio de Janeiro, para que o distribuidor tenha esse valor. Então, como é que a gente cria, copia e cola, um método para o nosso meio do empreendedorismo? Para além disso, olhar, por exemplo, um camelô, sabe, como um empreendedor também. Quais são as políticas que existem para fortalecer essa pessoa que está girando pela cidade? Então, assim, está mudando, tem gente preocupada falando sobre isso, mas ainda assim não existe uma política fundamentada e algo mais concreto, tá, dentro disso tudo. Alguns vereadores já falam sobre isso, algumas secretarias também estão preocupadas, mas não é algo ainda concreto mesmo, como um fundo municipal, por exemplo, de cultura, sabe? Acho que é isso, a gente está no caminho. Respondi? Respondeu. Então, mais alguém? Nossas baianas lindas, coloridas, querem falar alguma coisa? Temos uma aqui. Eu queria saber como é que é para você, como mulher preta, mãe, vinda de periferia, estar ocupando hoje esses lugares de importância e de tanto peso. Peso.
Muitas vezes a gente, por estar sempre fazendo, quando eu venho falar, quando eu vinha mais, né, trocar, sobretudo para uma galera mais jovem, eles falam, cara, como é que você conseguiu? Como é que você faz isso? Eu nunca tive muita opção, não. Eu conseguia, ou dava jeito de fazer, ou não tinha muito, assim. Sempre fui assim, né? Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente vai aprendendo a lidar. Estar como uma das poucas gerentes na Secretaria Municipal de Cultura hoje é, sem dúvida, um lugar que eu almejei, mas é um lugar que a gente precisa lutar com o racismo estrutural, com os desafios que a gente conhece, e que a gente precisa de outras ferramentas que eu muito busco na coletividade, muito busco no samba, muito busco no candomblé, sabe, para me fortalecer, para estar ali me mantendo todos os dias, sobretudo como uma referência para outras mulheres, para outras pessoas que olham, né, e falam, caraca, que incrível. A questão mesmo aqui na faculdade, né, às vezes eu recebo uma pessoa que está estudando no IFE e fala, cara, conheço você porque você está lá como case na faculdade. Eu falei, ai, que maneiro. Mas aí, às vezes, eu olho para trás assim e olhar a minha experiência também traz isso, assim, nossa, quanta coisa a gente já fez. Mas é isso, é um peso que a gente vai aprendendo a levar. E entendendo também que, quando eu olho para as minhas mais velhas na minha família, minha avó era lavadeira, né? Eu lembro dela lavando, quarando roupa no quintal da nossa casa. E aí eu fico pensando, caraca, a minha avó enfrentou tanta coisa, sabe? E era sempre uma mulher muito alegre, muito, sabe, muito animada. E aí venho olhando as outras, né? Minha outra avó materna, minha mãe, minha madrasta, que eu fui criada grande ao longo da minha vida pela segunda esposa do meu pai, sempre mulheres muito desafiadas pela sociedade, mas que tinham uma postura alegre. E eu tenho tentado muito, não vou dizer que eu vou conseguir, porque eu acho que elas se mutilaram muito para conseguir estar nesse lugar. E eu não quero repetir isso, mas eu venho tentando me manter nesse lugar da alegria para poder continuar sendo uma referência para outras mulheres. Mas é um lugar pesado e satisfatório ao mesmo tempo. Obrigada. Ok, vamos aqui. Muito feliz por ter uma negra do jeito que você está demonstrando para nós aqui, que eu até conversei com a minha irmã ontem. Nós não tivemos essas oportunidades. Nós não tínhamos como ter um curso de línguas, Facebook, então nós não tivemos isso. Então, eu fico muito feliz em ver você aí, ó, com doutorado. Isso tudo nos engrandece e faz com que mulheres, meninas novas, né, sejam uma igual a você. Achei. Parabéns. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, realmente. Elaine Rosa compartilhando seus conhecimentos com a palestra Carregando Conhecimento Ancestral, Empreendedorismo Negro como protagonista da sua história. Elaine, te agradecemos. Eu, em nome de toda a equipe do Festival Caminhos da Negritude, agradecemos a sua contribuição aqui no nosso festival. Muito obrigada. Mais palmas, por favor, encerrando a primeira palestra do nosso último dia de festival. Vamos fazer aqui a foto.